Você já imaginou o trabalho que devia dar construir tecidos como os dessas velas na Idade Média? O tecido das roupas que vestia toda a população neste período e antes dele não era uma tarefa fácil. Naquela época, as fibras individuais eram puxadas de um chumaço de lã ou de algodão e presas em um gancho de uma vareta com um peso, chamada de fuso de fiar, onde a lã era torcida, criando um fio, que então era enrolado em um carretel, repetindo o processo continuamente. Este fio criado depois iria tomar a forma de um tecido em um tear. A respeito do tear, inicialmente, a máquina utilizada na fabricação do tecido era simplesmente um quadro de madeira, com furos nas laterais, no qual dois conjuntos de fios eram esticados, os fios da urdidura, que eram alternados para cima e para baixo a cada passada da trama. A trama era o fio que era passado na transversal entre os fios da urdidura, sendo puxada firmemente contra o tecido, unindo todos os fios. Mas voltando ao dispositivo de fiar, ninguém sabe com certeza quando ou onde foi inventado o primeiro deles. Algumas evidências apontam para a Índia, outras para a China, mas fortes evidências encontradas em locais de escavação apontam como origem dos usos manuais o Egito, 5.000 anos antes de Cristo, no qual acredita-se que ajudou a torcer os fios dos tecidos que as múmias egípcias eram enroladas. Ao longo dos anos vieram os aperfeiçoamentos. Um deles consistia em encaixar o fuso em um mancal, movido por uma correia presa a uma roda que inicialmente era girada à mão e depois por um pedal. Com ela, o chumaço de lã ou algodão era torcido muito mais rapidamente, originando o fio que então era enrolado em um carretel de maneira automática. Este aparelho acabou recebendo o nome de roda de fiar. No final da Idade Média, as rodas de fiar apareceram na Europa, vindas através do Oriente Médio, e o único aprimoramento no projeto original, que até então era movido à mão, foi a adição do pedal. Apesar deste modelo de roda de fiar permitir a produção de um fio de lã ou algodão de boa qualidade, eram necessárias de 3 a 5 rodas de fiar como essa para produzir os fios necessários para manter um único tear mecânico funcionando. Mas com a chegada de John Kay isso não seria mais o suficiente. Ele ficou conhecido por ter inventado a lançadeira volante, uma importante inovação no desenvolvimento do tear. De maneira bem simplificada, o tear mecânico funciona basicamente do mesmo modo que aquele manual de antes. Existe o conjunto de fios da urdidura, que é unida ao passar na transversal o fio da trama. Para passar este fio na transversal, a trama, é utilizado um dispositivo chamado de lançadeira, que passa entre os fios da urdidura soltando a trama, que é então puxada firmemente contra o tecido. E devido aos fios da urdidura estarem presos separadamente, em 2 suportes que alternam para cima e para baixo com o auxílio de um pedal, o tecido vai se formando continuamente no ritmo dos tecelões. Até então, esta tecelagem era realizada com a utilização de uma lançadeira, que era passada manualmente entre os fios da urdidura, e nos grandes teares eram necessários até 2 tecelões somente para essa função. Mas Kay mudaria radicalmente isso, fazendo com que este trabalho fosse executado mecanicamente. O que ele fez foi colocar um mecanismo de impulsão que era acionado por uma corda, fazendo com que uma espécie de martelo de cada lado batesse na lançadeira, fazendo com que ela passasse voando entre a urdidura e caísse em um pequeno recipiente do outro lado, que já dava a próxima batida mandando de volta. Isso permitiu que os tecidos fossem confeccionados numa largura 2 vezes maior do que a convencional e em uma velocidade muito, mas muito superior. Antes da invenção de Kay, precisava-se de até 3 operadores para operar o tear, 2 só para a lançadeira. Mas em setembro de 1733, com a lançadeira volante, 2 operadores perderam o emprego e a produção mais que duplicou, provocando uma revolução na produção de tecidos e, é claro, revolta dos tecelões, que pediram ao rei que detivesse as invenções de Kay, o que foi em vão. E em 1753, não obtendo a resposta do rei, os trabalhadores têxteis, descontentes e com muita raiva das invenções, atacaram a casa de Kay, obrigando ele a fugir da Inglaterra, indo parar na França, local em que viveu na pobreza até morrer por volta de 1780. Como consequência da maior demanda de fios gerados pela invenção de Kay, criou-se um período de escassez de matéria-prima, mas James Hargreaves encontraria uma maneira de aumentar drasticamente a oferta desses fios. Hargreaves era um inglês sem educação formal, que passou a maior parte de sua vida trabalhando como carpinteiro e tecelão.
ele e sua família faziam parte da indústria do algodão, com a renda vinda unicamente da produção têxtil. Em 1764, Hargreaves construiu uma máquina que podia produzir diversos fios de uma só vez, a Spinning Jenny. O primeiro modelo utilizava 8 fusos ao invés de um único fuso da roda de fiar tradicional. Isso produzia 8 fios que eram torcidos todos de uma vez a partir de 8 mechas pré-preparadas, como estas. Estes longos e estreitos de fibras de lã ou algodão, que estavam enroladas em carretéis na parte de baixo da máquina. Aqui vemos um modelo aprimorado da Spinning Jenny com mais de 8 fusos. Quando o operador puxava esta régua, as mechas eram desenroladas. Então a régua prendia a mecha e a roda era girada para produzir a torção, criando o fio, que então era enrolado no outro carretel. Esta invenção permitiu que Hargreaves complementasse os escassos recursos da família com o dinheiro obtido na produção e venda de diversas dessas máquinas de fiar. Contudo, quando inovações tecnológicas como a lançadeira volante e a máquina de fiar permitem um aumento na produção com menos trabalho, podem surgir danos colaterais para os trabalhadores mais rústicos. E foi isso que aconteceu. Os vizinhos de Hargreaves, que também trabalhavam na indústria da fiação, não estavam nem um pouco satisfeitos com a invenção que era capaz de fazer o trabalho de 8 pessoas. E em 1768, atacaram a casa dos Hargreaves e destruíram todas as suas máquinas. Este fato fez com que a família Hargreaves mudasse para outra cidade, onde fundaram uma modesta fiação baseada em sua invenção. Mas apesar do progresso alcançado com seu invento, que permitiu um salto tecnológico no setor têxtil, o humilde tecelão Hargreaves nunca obteve o reconhecimento que merecia em vida. Entre 1764 e 1770, Hargreaves tentou obter a patente de seu invento, mas as cortes se recusaram a lhe conceder a patente. Infelizmente, Hargreaves havia produzido e vendido uma quantidade enorme de máquinas de fiar de 8 fusos, parecidas com essa de 16 fusos. E no momento em que ele decidiu solicitar a patente, uma quantidade enorme de cópias já havia surgido. A patente só foi concedida em 1770, quando ele produziu esta versão de 16 fusos, que logo seria aprimorada para este outro modelo. Estima-se que no ano de sua morte, em 1778, mais de 20.000 máquinas de fiar estavam em uso somente na Grã-Bretanha, algumas com até 120 fusos. A invenção de Hargreaves não apenas diminuiu a necessidade de trabalho, mas também economizou dinheiro. A única desvantagem era que a máquina produzia fios muito grosseiros para serem usados como fios da ordidura, e só podiam ser utilizados para fazer fios transversais, de trama. Mas a história da máquina de fiar e de seus progressos alcançados para a indústria têxtil na década de 1770 estavam longe do final, e outra invenção daria mais um salto nesta área. Sir Richard Arkwright começou a sua vida produzindo perucas, mas posteriormente viria a trabalhar com a tecelagem, criando algo bem diferente das inovações de até então. Sua invenção, patenteada em 1769, ficou conhecida como Water Frame, a primeira máquina têxtil que utilizava a água como força motriz no lugar da força humana, dando um salto na escala de produção de produtos. Arkwright apresentou outras inovações além da força motriz. Ele colocou os pares de rolos que puxavam o algodão na distância correta para o comprimento das fibras usadas, e também aumentou a precisão na torção dos fios. Ele também criou o enrolamento contínuo, quando desenvolveu um dispositivo de subida e descida automático para o enrolamento da bobina, de modo que ela fosse preenchida uniformemente. Devido ao tamanho e à quantidade de máquinas que não entravam mais em uma casa, necessitando de galpões, e também a nova força motriz, a água, Arkwright levou todo o maquinário pesado para grandes construções próximas aos rios, de modo que as rodas d'água movessem as máquinas. Isso fez com que a força de trabalho, em grande parte composta de mulheres e crianças, tivesse que se deslocar de casa para estes locais. Assim surgiram as primeiras fábricas ou tecelagens, que posteriormente receberiam o nome de sweat shops, fábricas do suor, uma fábrica que explora os empregados com horas excessivas de trabalho, baixos salários e más condições. Aliás, as fábricas de Arkwright chegaram a ter 2/3 de seus empregados compostos apenas por crianças. Mais tarde, acusado de ter baseado parte da criação de sua máquina em cima da invenção de Thomas Higgs, sua patente foi anulada, mas ele já havia ganho muito dinheiro com ela. Mas voltando ao desenvolvimento do maquinário,
Outra inovação, agora feita por Samuel Crompton, um trabalhador de tecelagem sem educação formal, vivendo nos primórdios da Revolução Industrial, daria mais um empurrão na produção têxtil. Ele construiu uma máquina de fiar que unia a spinning jenny de Hardways com a water frame de Arkwright em 1779, a spinning mule, ou mula giratória em português. O nome mula veio do fato de que a máquina era um híbrido entre as duas máquinas anteriores, da mesma forma que a mula é um híbrido entre um cavalo e um burro. Esta máquina corrigiu um importante defeito da spinning jenny, que fazia com que os fios produzidos se tornassem quebradiços por não ter uma torção adequada, podendo ser utilizados somente na trama do tear. Isso foi corrigido na spinning mule, que produzia um fio com a torção certa e podia ser utilizado tanto na trama como no urdimento. Durante a tração das fibras, quando a mecha de lã era puxada, ela também já torcia o fio, e no retorno, ela enrolava no fuso formando o carretel, mais rápido, com uma melhor qualidade e uma quantidade muito maior de carretéis do que a water frame e a manual spinning jenny. Outro ganho da spinning mule foi o fato dela produzir fios mais finos, que recebiam o melhor preço de mercado, sendo vendido por pelo menos 3 vezes o preço dos fios mais grossos. Crompton financiou pessoalmente essa invenção, trabalhando como violinista no Teatro Bolton, onde ganhava uns trocados por espetáculo, gastando todo o dinheiro no desenvolvimento da spinning mule. Apesar de todo o esforço e dedicação, levando mais de 5 anos para inventar e aperfeiçoar a máquina, ele nunca recebeu royalties por sua invenção, pois não conseguiu registrar a patente. Quem acabou registrando a patente foi o então famoso industriário Arkwright. No entanto, mais tarde Crompton conseguiu reverter a situação, conseguindo uma indenização do parlamento inglês no valor de 5.000 libras devido ao dano financeiro que sofreu por não ter a patente, algo que ele conseguiu reunir em evidências de todas as fábricas que estavam usando sua invenção. Uma consequência para ganhar a causa devido às leis da época é que a patente teve que tornar-se pública, motivo para que ele nunca recebesse os royalties da invenção que transformou o país. Com o dinheiro ganho na indenização, Crompton utilizou para entrar no negócio têxtil, mas infelizmente ele estava chegando tarde demais no negócio, e a competição acirrada fez com que ele não obtivesse sucesso com o empreendimento. Ele morreu pobre em 1827. Hoje, a indústria têxtil primordial parece estar superada por inúmeras invenções e aprimoramentos, com máquinas com muita tecnologia embarcada. Mas mesmo assim, aquelas invenções permanecem como um elo que encerrou um período e deu início a uma nova era, a da primeira revolução industrial. Se você gostou do vídeo e quer que mais pessoas o vejam, deixe sua curtida que o algoritmo do YouTube fará o resto. Até o próximo vídeo.